uma conversa aí nos bastidores para tentar levar Tarcísio de Freitas, que hoje está no Republicanos, para o PL, partido de Jair Bolsonaro? Existe, Paula, e o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, ficou bravo. Parece que trocou mensagens via WhatsApp com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, dizendo, poxa, muito amigo, você querer levar o governador para o PL. É importante a gente lembrar como é que ocorreu essa filiação do Tarcísio ao Republicanos quando ele saiu do governo, ministro de Infraestrutura. Havia uma tentativa de pulverizar esses grandes nomes que deixavam o governo Jair Bolsonaro para ir às urnas. O Tarcísio era um deles, a Damares também foi para o Republicanos, por exemplo. A Tereza Cristina não se filiou ao PL imediatamente, justamente para que todos não fossem para a mesma sigla e isso ajudasse na composição de uma base forte, tanto nos estados quanto no Congresso Nacional. Olha o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, por exemplo. Há uma resistência da oposição e vários partidos diferentes. No Senado também, embora, no caso, um pouco menor, porque só 1/3 das cadeiras foi renovada. Então, existe essa conversa e também queria destacar um ponto, né? O Tarcísio é um desses nomes que integrou o governo Jair Bolsonaro e mantém a sua fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro, né? Ele traz o Bolsonaro sempre aqui em São Paulo, ele elogia o presidente Jair Bolsonaro, ao contrário de muita gente que se elegeu por conta do tal do bolsonarismo e alguns pularam do barco já no primeiro momento, né, Paula? Augusto, esse vídeo que a gente exibiu de Jair Bolsonaro, ele estava na Rio Santos. E Tarcísio de Freitas, logo que assumiu o governo aqui do estado, teve que enfrentar um grande desafio, uma prova de fogo, que foi a tragédia no Litoral Norte. Ele foi extremamente eficiente, rápido, transferiu o gabinete para o Litoral Norte, acompanhou todo o trabalho ali da polícia, dos resgates, enfim, foi muito rápido nesse momento. Tanto que ele não foi notícia no consórcio da imprensa, né? A tragédia não se fala mais, não se fala da solução, ou das soluções que ele vem encontrando. O consórcio é muito engraçado aí também pela burrice, né? Eles eles tentam intrigar o Tarcísio e o Bolsonaro. Qualquer movimento, o Tarcísio conversa com alguém do governo, pronto, está provocando o Bolsonaro. Agora, quando o Bolsonaro elogia o Tarcísio, eles vão dizer, tá vendo? Bolsonarista. Isso aí só joga água aí no moinho do Tarcísio. Do Tarcísio. O que está acontecendo é o seguinte, o Bolsonaro, que é cioso ali do seu poder, do seu eleitorado, ele está elogiando, que ele não faz com facilidade, um homem que, sem jamais ter admitido isso, é mencionado com frequência como possível candidato à presidência da República. Caso o Bolsonaro seja impedido, o apoio me parece natural pelo que andam aí, pela troca de mensagens, por exemplo. E o Tarcísio não está incorrendo no erro primário do Dória, que já se lançou candidato, não tinha nem assumido o cargo de prefeito, já era candidato a presidente. Não. Quem faz um bom governo em São Paulo é candidato natural à presidência da República. E eu acho que o Tarcísio vai, de fato, fazer o possível para ter 2 governos. Um detalhe só, Augusto, roubando 30 segundos aqui do seu comentário, porque você citou, por exemplo, a tragédia no litoral de São Paulo e o próprio presidente Bolsonaro lembrou que o Tarcísio imediatamente foi para o litoral, isso aí. Imediatamente instalou um gabinete de crise, mandou o seu secretariado, sem fazer propaganda alguma, ele foi lá trabalhar para ajudar a vida daquelas pessoas em situação de risco e aqueles que perderam tudo. Nós aqui na Revista Oeste, por exemplo, você falou do consórcio. Nós enviamos um repórter para o litoral de São Paulo, mais de uma vez, que trouxe a vida daquelas pessoas, o que é que estava acontecendo lá, por exemplo, com a questão das pousadas, né? Perfeito. O Tarcísio, ele mediou ali um acordo com os donos da rede hoteleira para abrigar aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, impedir que o setor hoteleiro, que as pousadas ficassem vazias. Né? Enquanto isso, o que é que estava sendo lido por aí no consórcio da imprensa, na velha mídia, naquele mesmo período? Você tinha a Amazônia sempre queimando, você tinha uma tragédia com os Yanomamis, as joias da Michelle Bolsonaro, eles voltaram hoje. O consórcio da imprensa está noticiando hoje as joias da Michelle Bolsonaro, mas não noticiou o que aconteceu na marcha para Jesus.
Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.